TAM Radionovela de Araque apresenta uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida. Para você, a vida se resume aqui. Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas. Amor, luta pela vida, obsessão, armação, corrupção, ambição, assassinatos, mistérios, chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É. No capítulo anterior, a mando de um intento cruel, o pistoleiro Onofre acabou disparando um tiro em direção a Alaor, que fazia sua primeira saidinha do presídio no regime semiaberto. Será que o tiro que acertou o peito do ex-vereador foi fatal? Mas independente do resultado, o ocorrido a Alaor afligiu o guarda que gritava: Seu Alaor! Seu Alaor! Pessoal! Atiraram no seu Alaor! Atiraram no seu Alaor! Vixe! Será que Sabrina realizará o que tanto planejou? Vamos saber agora, ouvintes, ficando ligadinhos para as emoções do capítulo de hoje. Num grande tumulto na frente do presídio, Alaor rapidamente era levado às pressas para um hospital. A viatura policial seguia caminho com a sirene ligada. Já no hospital, Alaor era conduzido às pressas para uma sala de cirurgia devido à gravidade da sua vida. Numa cirurgia muito complexa devido à bala do fuzil ter atravessado o peito que quase atingia sua válvula mitral, Alaor começava a ser operado. Neste tempo, Marli desesperadamente chegava ao hospital com os filhos Tiago e Carla, que estava com seu namorado, o advogado Dr. Carlos, cujo foram avisados pela polícia do ocorrido. No saguão da recepção do hospital, Marli dizia: Meu Deus do céu! Não posso acreditar que o Alaor sofreu um atentado. E o pior que ele estava preocupado que isso poderia acontecer com ele. Ah, meu Deus! E por que ele não nos avisou para que pudéssemos ter encontrado ele na saída do presídio? Ele poderia ter nos avisado. Mamãe, será que a Sabrina não está por detrás deste atentado? Perguntava Tiago. Pode ser que sim, meu filho. As suspeitas levam a ela sim. E ainda mais pelo motivo de herança. Respondia Marli. Essa Sabrina tem que ser investigada, gente. Dizia a Carla. Mas o investigador Renato já está investigando. Dizia Tiago. Mas agora, depois disso, ele tem que fazer o cerco. Sabrina tem que se sentir encurralada. Dizia a Carla. Mas mesmo assim, provas terão que aparecer para encurralar a Sabrina, não acham? Terminava de perguntar Carlos. Ah, mas só da polícia começar a suspeitar dela, ela poderá vacilar por algo. Dizia Marli. Tomara, mamãe, tomara. E a senhora avisou a Dora e a família dela? Perguntava Tiago. Avisei todos sim. E daqui a pouco já estão chegando aqui. Respondia Marli. Minutos depois, Antenor chegava na companhia dos filhos e da esposa. Oi, gente! Misericórdia! Não dá pra acreditar que aconteceu isso com a Alaor. Parece mentira! Dizia Antenor. Mas, infelizmente, tudo o que está acontecendo é uma triste realidade. O Alaor já está dando início a uma cirurgia. Dizia Marli. Tomara que ele se salve dessa. Dizia Doralice. Ah, mas ele vai se salvar sim, fia. Temos que ter fé em Deus que tudo correrá bem. Dizia Antenor. E a polícia já estão na cola do assassino? Perguntava Juscelino.
A essas alturas, a polícia já vai começar a agir sim, e o assassino será capturado, respondia Tiago. Gente, alguém aqui tem a desconfiança que eu tenho com relação a esse atentado que o Alaor sofreu? Perguntava Antenor. Todos nós temos sim, seu Antenor. Cabe agora à polícia descobrir provas contra Sabrina. Quem mais poderia querer tanto a morte do Alaor feito ela? Dizia Carla. Ah, coitado do Alaor. O homem se beneficiou num julgamento, mas por outro lado começou a ser perseguido. Aliás, sendo alvo para a morte. Dizia Mazé. Mas o Alaor vai escapar dessa, ele vai escapar. Dizia Carlos. Na sala de cirurgia, enquanto os médicos faziam os procedimentos cirúrgicos, os sinais vitais de Alaor ia sumindo. Mas até então, a alma do ex-vereador saía do seu corpo físico, trajado com uma vestimenta branca e descalço. O ex-vereador olhava para o seu corpo físico, tentando ser recuperado, mas ao mesmo tempo sem entender o porquê dele estar passando por tudo aquilo. Mas o que chamava muito a sua atenção era um forte clarão que ele notava pelo corredor do hospital. O homem caminhava sentido ao corredor para que ele chegasse até essa forte luz que estava muito à frente dele. Alaor caminhava e seguia caminhando até chegar a tal luz. Quanto mais próximo ele chegava, mais intensificava o clarão, cujo ele ouvia uma forte voz que dizia: Volte! Volte! Ainda não chegou o momento de você partir do teu plano terrestre. Mas saiba que você está sendo muito amado por mim. E a sua vida será muito zelada, pois eu sei que você fará um bem ao seu semelhante. Volte! Volte! Neste momento, como um raio sobrepujante, Alaor retornava ao seu corpo físico, respondendo os sinais vitais, cujos doutores se alegravam. Enquanto isso, ainda no AP da ex-namorada, o pistoleiro, que ainda não tinha sido descoberto pela polícia, estava numa certa presunção, achando que a polícia não chegaria até ele, numa suposta certeza que poderia ficar quieto até a noite para que não levantasse suspeitas da vizinhança e da portaria do prédio. Onofre até comunicava a Sabrina que do seu celular dizia: Tá certo, fique quieto aí até a noite e cuidado com sua ex. Minha ex não representa perigo. Ok, mas me diga, você acha que conseguiu acabar com a raça do meu irmão bastardinho? Claro que sim, mirei bem no coração dele. Essas alturas, ele já tá no outro lado do paraíso. Perfeito! Bom trabalho! Quero a minha grana, hein? Vou te pagar, sim. Tem minha palavra. Vamos marcar de nos encontrar amanhã à noite naquela sua casinha. Te acerto lá. Beleza, até. Momentos mais tarde, enfim, a ex-namorada do pistoleiro chegava do trabalho e, já sabendo do ocorrido na penitenciária de frente ao seu AP, ela perguntava para o homem que se preparava para entrar no chuveiro: Onofre, você soube do rapaz que foi baleado aqui em frente quando saía do presídio? Soube sim, Sandra. Mas quanta violência que tá acontecendo ultimamente neste São Paulo, hein? Tudo muito perigoso, muito perigoso. Bem, vou tomar um banhinho. Licença. Respondia o pistoleiro, que dava uma bitoca na jovem, que ficava bem cabreira e cismada. Enquanto o pistoleiro entrava no banho, Sandra olhava para a mala de Onofre e notava que ele havia esquecido de passar o cadeado.
Muito aguçada na sua curiosidade, a jovem não hesitava. Ela partia para a ação e rapidamente abria a mala, se surpreendendo com uma arma enrolada num lençol. Numa atitude inesperada de novamente ter sido enganada pelas mentiras do ex, Sandra, sem titubear, ligava para uma delegacia enquanto o ex tomava banho. Coincidentemente, o investigador Renato atendia a ligação e pegava todas as informações que a jovem lhe passava. 2 horas depois, o pistoleiro era surpreendido pela polícia, cujo ele xingava a ex que havia lhe entregado e falado da arma que ele possuía. Com os estudos balísticos que foram feitos, o projétil que fora encontrado pelos policiais e que atingiu o peito de Alaor batia com a descrição do tipo de arma usada. Onofre se encontrava em maus lençóis. Minutos depois, o pistoleiro já estava detido para averiguações e a imprensa, muito rápida nas informações, já estava veiculando notícias que saía no dia seguinte. No hospital, Marli, os filhos, o genro, Antenor e família estavam de volta para saberem como estava o estado de Alaor, que tinha feito a cirurgia. Todos queriam parecer do médico como ele estava reagindo. O médico, enfim, aparecia informando-lhes: olha, o seu Alaor está fora de perigo, mas ele tem que continuar sob observação. Temos que saber como reagirá mais pra frente depois da cirurgia. Oh, glória! Como Deus é bom! Alaor escapou da morte! Dizia Antenor animado. E o que é maravilhoso também nessa, que o atirador tá preso. Cedo ou tarde, ele irá abrir o bico. E vamos descobrir coisas, gente. Vamos descobrir, dizia Marli. Bem, aconselho vocês todos comparecerem quando o seu Alaor puder receber visitas. Por enquanto ele está sedado e não vai ver ninguém tão já, dizia o doutor. Então ficamos no aguardo para que vocês aqui no hospital nos avisem, doutor, dizia Tiago. Pode deixar, dizia o médico. Enquanto isso, em sua fazenda, Sabrina se apavorava ao saber da prisão do pistoleiro Onofre, cujo ela lia num site da internet. Meu Deus do céu! O idiota do pistoleiro vacilou! Foi pego! Com certeza ele vai abrir o bico ao meu respeito e a casa vai cair para mim. Eu vou ter que dar um jeito de me esconder numa certa casinha isolada que minha mami e meu papi se encontravam quando namoravam. Pelo que eu soube da casa, é numa região bem bucólica, muito escondida e bem afastada de tudo. Sei lá se tem bichos por lá, mas vou ter que me esconder lá. Não tem outra solução. Espero que depois eu venha ter o meu amado Tiago sobre o mesmo teto. Ah, eu sei que vou ter até um filho dele, custe o que custar. Depois deste intento, vou dar um jeito de voltar para Paris gravidíssima e na companhia dele. Tudo tem que dar certo para mim. Eu acho que vou até acabar com a vida da Doralice para que o Tiago nunca mais tenha ela em presença. Ah, deixa eu arrumar a minha malinha. Não dá mais para vacilar por aqui. Logo a polícia estará em meu encalço. Sabrina rapidamente fazia suas malas de pertences e fazia outra, abastecendo de guloseimas. Já toda arrumada, ela dizia para a empregada: cuide de tudo por aqui. Vou fazer uma pequena viagem. A senhora vai para onde, dona Sabrina? Perguntava a empregada. Para casa da sua avó, respondia Dondoca com sarcasmo. Minha avó já morreu, senhora. Pare de ser idiota, só está ferma.
Estou te dizendo que não é da sua conta. Agora vou indo. A revoar. Retirava-se a jovem, cujo adentrava no seu carro, e um dos empregados colocava sua mala no porta-mala do carro. A jovem então prosseguia até a casa que ela se manteria escondida por alguns tempos, cujo tinha móveis antigos. Na delegacia onde o investigador Renato Maroni estava presente, ele se surpreendia com uma ligação. Uma denúncia anônima a respeito da morte do capataz, que foi assassinado num conjunto habitacional numa construção inacabada. A testemunha ocular, enfim, resolvia dar as caras na delegacia e acabava revelando para a polícia que tinha visto o capataz chegando na construção com uma jovem que na época tinha seus cabelos roxos. Pela descrição dita, o investigador associava a pessoa e já tinha em mente que era Sabrina. Sim, Sabrina, cujo ele e os demais policiais só se convenciam depois de um retrato falado que entregava explicitamente a assassina. Não bastante, a morte do casal de angolanos vinham à tona nas investigações, cujo investigador já estava por dentro do caso. Teria então que a polícia descobrir a origem do baú que o casal foi queimado. O baú, no entanto, não tinha propriamente sido queimado por inteiro, e a própria polícia tinha fotos deste baú. Ah, isso seria mais um crime que iria ser descoberto, e Sabrina se complicaria ainda mais. Decidido, o investigador e mais 2 viaturas policiais chegavam até a fazenda no intuito de deterem a Dondoquinha para investigações, mas davam com burros na água, não encontrando a garota do cabelo platinado. A empregada informava que ela havia viajado e não tinha falado para onde tinha ido. O investigador explicava para os funcionários da fazenda que Sabrina poderia ser uma assassina perigosa. Todos se chocavam até então, e os funcionários da fazenda contavam coisas que traziam à tona algo surpreendente. Eles diziam sobre um baú que tinham ajudado a Dondoquinha a colocar no carro para fazer umas supostas doações de objetos da finada mãe. Eles diziam que o baú pesava muito e tinha um cheiro muito estranho. O investigador mostrava a foto do baú pelo seu celular aos funcionários da fazenda, que reconheciam até então. Muito chocados e espantados, os funcionários não imaginavam que Sabrina fosse capaz de tal atrocidade. O chofer da fazendeirinha aproveitava a presença dos policiais e se aproximava, pedindo para dar seus relatos num depoimento. O investigador de polícia então colhia o depoimento do chofer, que contava tudo sobre Sabrina com relação ao casal de angolanos. Com esse depoimento, a situação da Dondoquinha fujona só piorava, e a polícia ligava mais que os pontos que a jovem tinha a ver com as mortes do casal. O que intrigava o Dr. Renato era saber o que um certo empório restaurante teria a ver nesta história. A empregada da Dondoquinha fazendeira aproveitava o ensejo e também contava coisas em seu depoimento. Dizia que tinha conhecido os angolanos, que tinha preparado suco para eles e que desconfiava que Sabrina estava combinando algo com o jovem casal. Mas qual seria o motivo que Sabrina teria para matar o jovem casal de angolanos? Essa era a pergunta dos funcionários da fazenda e principalmente do investigador de polícia, que ficava muito intrigado. Agora, mais do que nunca,
Tudo se afunilava para o lado de Sabrina e a polícia estava determinada em encontrá-la. A empregada, muito ansiosa, dizia mais coisas, relatando algo terrível sobre a morte do fazendeiro Ranulfo. A empregada contava que Sabrina poderia ter matado o próprio pai para ficar com a herança. Mas claro que era uma desconfiança dela, e isso era um ponto a ser investigado. Dr. Renato ficava cada vez mais intrigado e obstinado em descobrir os crimes da Dondoca Platinada. Sua missão era encontrar a jovem e fazê-la assumir os crimes que estavam lhe caindo sobre as suas costas. Com muitas coisas passando em noticiários, Antenor, a esposa e a filha, que assistiam TV na hora da janta, se estarreciam ao saber. Misericórdia, gente! A Sabrina então tá envolvida com a morte do capataz. Gente, que mulher diaba! Dizia Antenor. Ah, essa garota não é boa coisa. E pra piorar, a polícia não encontrou ela. Dizia Mazé. E ela tá sendo suspeitada de ter matado o casal de angolanos, pai. Os coitados podem ter morrido queimados num baú, dizia Doralice. Mas o baú era da finada mãe dela. Os funcionários da fazenda confirmaram. Tudo leva a crer que foi Sabrina sim. Foi ela sim que matou o casal, que aprontou pra nós a mando dela. Ah, sei que vou adicionar mais coisa pra polícia, dizia Antenor. O que vai fazer, velho? Perguntava Mazé. Oxe, vou contar tudo pra polícia do envolvimento que a Sabrina teve com o casal. Vou contar pra eles que o casal fez sobre ordem dela pra prejudicar a gente. Vou lascar mais ainda a situação da diaba encardida. Respondia Antenor aos risos. Então tá, velho, concordo contigo, só que vamos amanhã cedo na delegacia adicionar mais esse fato, dizia Mazé. E a mãe tem razão, pai. Hoje vocês sosseguem o facho, amanhã vocês comparecem na delegacia, dizia Doralice. Claro que sim, filha, você tem razão, concordava o pai. Ô filha, por acaso o Tiago deu alguma notícia do estado do Alaor? Perguntava Mazé. Ainda está sob efeitos de sedativos. Quando ele abrir os olhos, podemos visitá-lo, respondia Doralice. Ah, não vejo a hora do Alaor ficar bom logo, dizia Mazé. Ô fia, o Tiago e a família dele acho que estão horrorizados de saber das coisas que estão vindo à tona da Sabrina, né? Dizia Antenor. Então sim, e eu até bati um papo com o tio ao telefone, e ele me confessou que tá com medo de saber mais coisas terríveis que ainda poderão vir da Sabrina, dizia Doralice. Nesta história toda eu fico com uma pena do Alaor. Poderia ter ganhado uma irmãzinha no caminho dele, mas não. Ganhou uma diaba infernal. Uma inimiga mesquinha, gulosa, que só pensa no bem dela, no dinheiro. Uma mulher capaz de um tudo pros interesses dela. Ah, mas a situação dela vai piorar amanhã com meu depoimento. Com o que vou botar à tona. O pior que a Sugismunda já até se malocou. Deve estar escondida em alguma toca por aí pra não ser pega. Mas vai ser pega. Cedo ou tarde, ela vai ser pega, dizia Antenor. Tomara que ela não consiga fugir para outro país, dizia Doralice. Vire essa boca pra lá, fia. Deus é grande e não vai deixar uma injustiça dessa acontecer, não. Bem, ansioso para amanhã, muito ansioso, dizia Antenor. Enquanto isso, depois de alguns minutinhos, o casal Geralda e Juscelino, que assistiam TV na sala, conversavam comentando as coisas que tinham sabido. Nossa, Juscelino, estou boquiaberta por tudo que está acontecendo. O coitado do Alaor sofreu um atentado e a Sabrina, hein?
Suspeita de crimes, minha nossa! A ex do Tiago é de dar medo. E sei lá, viu? Pode vir mais coisas à tona dela. Pode ser que vamos nos chocar ainda mais com ela. E a esperta parece que tá foragida, né? Parece não, ela tá foragida. A polícia nem sabe do paradeiro dela. Mas nenhuma pista. Pior que não. Uns minutinhos atrás eu até conversei com meu pai ao telefone e ele me contou que amanhã tá indo na delegacia contar que o casal de angolanos é que sabotaram o Empório Restaurante sobre a ordem da Sabrina para que a vigilância sanitária fechasse. Ah, sim, eu lembro. Esse casal foram contratados dela para sabotar o empório e enquanto ela ligava para a vigilância. Gente, com certeza foi a Sabrina quem matou esse casal. E as evidências estão todas caindo sobre ela. E amanhã meu pai vai trazer mais fatos que a polícia se convencerá mais do que nunca que a diaba encardida é uma terrível bandida. Meu Deus, essa Sabrina parece ser pior do que a finada Sueli. Parece não, Sabrina é muito pior. No outro dia, pela manhã, Antenor e Mazé chegavam até a delegacia e no departamento policial, eles eram conduzidos até a sala do delegado, que estava somente o investigador Renato Maroni. O casal então adentravam na sala. Bom dia, senhores, eu sou o investigador Renato Maroni. Cumprimentava o investigador. Bom dia, doutor! E eu sou Antenor Silveira Queiroz e essa é minha esposa Maria José. Viemos até aqui para dar o nosso depoimento pro senhor a respeito daquela jovem que está sendo noticiada, a tar fazendeira Sabrina. Dizia Antenor. Maravilha! E estarei agora todo ouvidos para saber coisas que nos levam a descobrir se realmente a jovem cometeu crimes. Dizia o investigador. E cometeu sim, doutor. E eu tenho a certeza que Sabrina deu cabo da vida do casal de angolanos. Dizia Antenor. E o que te faz levar a essa certeza tão grande? Perguntava o investigador. O casal de angolanos trabalhavam para Sabrina. Eles estavam envolvidos com ela para que sabotasse o empório da minha família. Contava o velho queijeiro. Que história é essa? Perguntava o investigador. A diaba, doutor, infiltrou o casal para que colocasse insetos e ratos mortos no nosso estabelecimento, para que depois ela mesma fizesse uma denúncia anônima para a vigilância sanitária lacrar o nosso comércio. Contava Mazé. Pera aí, me contem essa história mais detalhada, por favor. Pedia o investigador. Tá bom, doutor. Vou contar toda a história. Espero que tenha paciência para ouvir. Vou contar todos os detalhes para que logo o senhor ligue os pontos e vá procurar a bandida. Porque foi ela que matou o pobre casal. Coitadinhos. No fundo fizeram o que fizeram devido à necessidade. Mas tem pra mim que a diaba da Sabrina acabou com a vida deles pra não pagar o serviço sujo que fizeram pra ela, doutor. Não só isso, Sabrina deu um cala-boca neles pra que num futuro eles não dessem com a língua nos dentes entregando ela. Dizia Antenor. Nossa, seu Antenor, o que é isso? Mas tá, me conte a história toda deste envolvimento da Sabrina com os angolanos e a sabotagem do seu estabelecimento. Quero saber tudo, tintim por tintim. Não esqueça nenhum detalhe, porque tudo é crucial neste momento. Quero entender os motivos dela contra vocês, o porquê de tudo isso. Dizia o investigador. Então, doutor, tudo começou... Antenor então contava toda a história para o investigador e enfim terminava o depoimento, expondo todos os detalhes que incriminavam mais ainda a jovem Sabrina, pois tudo resvalava em grandes suspeitas para poder prender a jovem para investigações, dando voz de prisão.
O investigador se convencia no depoimento de Antenor. Tá certo, seu Antenor. Sabrina deve estar mesmo envolvida neste crime. E também ela está envolvida na morte do capataz dela. Nós da polícia teremos que encontrá-la, dizia o investigador. Vixe, doutor, ela tá foragida então, dizia Antenor preocupado. Tá sim, mas vamos pegá-la e os crimes dela virão à tona, dizia o policial. Que mulher diabo essa Sabrina, misericórdia, dá até medo dessa mulher solta por aí, me preocupo, dizia Mazé bem aflita. Alguns dias depois, o pistoleiro Onofre, percebendo o descaso de Sabrina e notando também que a Dondoquinha estava ficando em maus lençóis, ele enfim decidia abrir o bico e dava seu depoimento para a polícia. O investigador Renato era todo ouvido e gravava a confissão do matador. Isso mesmo, doutor. Fui eu que matei o casal Dr. Maurício e Dona Yolanda. E tudo a pedido da Dona Sabrina. Meu Deus! E por qual motivo ela pediu para que você os matassem? Tudo porque o casal iria usufruir a herança do irmão dela. Ela não queria isso. Ah, o irmão dela? Foi eu que atirei também. Sabrina pediu então para que você também matasse o irmão dela? Pediu sim. Aliás, o irmão dela tá vivo? Está se recuperando. Graças a Deus ele não morreu. Agora mais do que nunca, essa jovem tem que ser encontrada e trancafiada. Ela não pode ficar solta. Não pode. Momentos mais tarde, o depoimento do pistoleiro Onofre logo já era exposto na mídia, jornais impressos, internet e jornais televisivos noticiavam a terrível revelação da morte do advogado Maurício Serrana Branches e Yolanda Toledo e da tentativa da morte de Alaor Branches, que já estava fora de risco e aguardando uma boa recuperação no hospital. Tudo que era mais chocante é que vinha à tona que a herdeira do finado fazendeiro Ranulfo era a mandante de todas as atrocidades ocorridas. Sabrina já estava mais suja que pau de galinheiro, praticamente fichada. Sua cara estava no rol de procurados. Ela sim estava sendo procurada. Ela estava foragida e continuava escondida, acuada, temerosa em ser pega. Na cabeça dela, mesmo que ela resolvesse comparecer na polícia, respaldada com advogados para defendê-la, ela achava que a situação dela estava preta e com tantas coisas ao respeito dela vindo à tona, mesmo assim temia parar atrás das grades e continuaria escondida, feito uma ratazana acuada. Mal sabia Sabrina que com o pensamento e o comportamento dela em agir como estava agindo, eram as coisas só piorarem para o seu lado. Mas a presunção dela era tamanha que acharia que ficar escondida jamais seria pega. Mas será que Sabrina seria descoberta? Na mansão, os Serrana Branches, ao saberem de tudo ao respeito de Sabrina, se horrorizavam com tudo que vinham à tona e se entristeciam por demais. Antenor e família também se chocavam no que acabavam de descobrir sobre a garota do cabelo platinado. Vixe, fia! Essa Sabrina é realmente uma demônia! Misericórdia! Dizia Antenor, que assistia a reportagem na TV com a filha e a esposa na sala. Coitado do Ti, ele deve estar arrasado ao descobrir que sua ex-namorada foi quem mandou o pistoleiro matar os pais biológicos dele, dizia Doralice. Filha, essa Sabrina se revelou uma psicopata. Acho que ela até superou a finada Sueli, dizia Mazé. Olha que essa é uma diaba perigosíssima. Meu Deus, ela foi capaz até de mandar matar o Alaô por causa de herança. É de assustar, viu?
Ah, fia, eu fico preocupado dela ainda sorta. Até agora a polícia não encontrou a diaba encardida. Temo por você, fia. Pelo amor de Deus, e fia. Fia, se cuide, minha fia. Ela tem ódio de você, dizia Antenor temeroso. Seu pai tem razão, minha filha. Essa louca tá solta e não podemos imaginar do que ela seria capaz de aprontar, dizia Mazé aflita. Tirem essas preocupações da cabecinha de vocês. Sabrina tá foragida, gente. A polícia já tá no encalço dela. Ela não seria louca a tal ponto em se atrever a aprontar mais nada. Fiquem despreocupados. A intenção dela agora é só se esconder e fugir. Se é que vai conseguir essa façanha, né? Dizia Doralice. Num dia seguinte, num hospital, sentindo uma mão tocando ao seu rosto enquanto estava sedado, Alaor abria seus olhos e não notava ninguém por perto. Muito emocionado, ele dizia agradecendo: obrigado, meu Deus. Obrigado por ter salvado a minha vida. Preparem-se e fiquem ligados para as emoções do próximo capítulo.